inclusive quando uma árvore dá fruto. Desde muito cedo, eu precisei me esforçar e ainda persisto, pois é fácil desejar frutos, mas para conquistá-los, é preciso esperar o processo. Muitas pessoas, especialmente a juventude, querem colher os frutos, mas não querem investir tempo no plantio. Aqui vamos falar sobre prosperidade. E para muitas pessoas, a prosperidade não é compreendida corretamente. Muitos pensam que prosperidade é apenas dinheiro. Eu vou ensinar e esclarecer o que é verdadeiramente prosperidade. Estamos tão acostumados com a rapidez que esperamos resultados imediatos. Precisamos ter cuidado com promessas vazias. Quando estamos emocionalmente fragilizados, começamos a acreditar em promessas sem sentido, que não respeitam o tempo do processo, o plantio, o crescimento e a colheita. A verdadeira prosperidade está ligada ao crescimento, ao movimento. Eu quero que todos vocês criem seus movimentos e executem tudo o que falamos nesse livro. Coloquem em prática. Não adianta colocar energia, habilidade ou dinheiro, se não respeitarmos o processo. A verdadeira prosperidade não acontece. O vídeo da Corrida dos Ratos é extremamente inteligente e demonstra muito bem isso. Ele retrata um ratinho no meio de milhões de outros ratinhos em uma corrida em busca de recursos. Perrengue no metrô, depois todos estressados, preocupados, ansiosos e depressivos. O grande mercado e a indústria começam a entregar felicidade através de comida, substâncias químicas, açúcar, drogas, bebidas, cigarro, maconha, cocaína, etc. O vídeo se desenvolve como um cinema, mostrando pessoas em busca de felicidade. As pessoas estão trabalhando em um ritmo hipnótico, na corrida dos ratos, desperdiçando e perdendo suas vidas em busca de dinheiro, prosperidade financeira. E nesse ponto eu gostaria de destacar que existem diversas formas de prosperidade. Prosperidade familiar, prosperidade na saúde, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade financeira, prosperidade na área profissional e prosperidade espiritual. A prosperidade familiar é crucial, não apenas para a formação de indivíduos, mas também para a construção de uma sociedade justa e amável. A sociedade é uma soma de várias famílias. Houve um dia que eu estive na praia com minha família, desfrutando, correndo e fazendo algumas lives. Prestem atenção, eu fui desfrutar, mas não parei de me movimentar e viver o meu propósito. Se fosse algum tempo, isso não seria assim. Bem provável que nem estaria na praia com a minha família desfrutando. Estaria somente trabalhando. Por muito tempo, tive várias brigas com minha esposa por trabalhar demais e não ter tempo de qualidade para a família. Ao entender que quando estava focado demais no meu trabalho, porque eu queria fugir de alguns traumas do meu passado que não tinha se resolvido, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Quando eu resolvi minhas questões emocionais, eu comecei a estar mais presente em casa. Hoje eu tenho tempo de qualidade com minha esposa e minhas filhas, e ainda cumpro o meu propósito, para o qual eu fui chamado, que é o de treinar pessoas, potencializar o reino, transformar vidas e ser um canal de cura através de Jesus. Fui chamado para restaurar lares e casamentos, para ajudar pessoas que sofreram abuso sexual na infância. Eu entendo que o meu propósito está ligado a tudo que venço. O plantio não será fácil. Não existe uma receita pronta para ser usada, mas a colheita, sem dúvida, chega. A família representando a Trindade é fundamental e frequentemente atacada por influências negativas, especialmente por meio da pornografia. Adultos saudáveis contribuem para uma vida plena e protegem o pilar familiar. É essencial. Fomos enganados a pensar que dinheiro e prosperidade
trazem o equilíbrio em todos os pilares da vida. Prosperidade é estar bem em todas as áreas, não apenas em bens materiais. A verdadeira prosperidade é sobre ser, não sobre ter. Crenças distorcidas desde a infância precisam ser superadas para alcançar prosperidade em todos os aspectos da vida. A família é a base. Entregar amor à família é manter uma frequência positiva que contribui para uma vida próspera. A prosperidade na saúde está associada ao quanto você cuida do seu corpo. O sucesso é bem-estar financeiro. Inclui capacidade de suprir necessidades básicas, como alimentação, moradia e higiene pessoal. Você vai investir no futuro e desfrutar de uma qualidade de vida estável. O dinheiro é somente uma energia de troca, em todo o tempo. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. Tem cuidado desse templo? Cuidar da sua saúde física e mental é promover uma vida ativa e equilibrada. Não adianta ter riqueza material se não há bem-estar físico e mental. Somos quem somos. Quais são os templos de hoje? Somos quem somos. Quais são os templos de hoje? Você é um templo. Eu sou um templo. Então precisamos bem usar nosso tempo e pagar o preço para cuidar do nosso templo. A única vez que Jesus se irritou foi quando estavam comercializando no templo. Hoje somos o templo. Somos templos do Espírito Santo de Deus, chamados para esse tempo. É interessante quando eu encontro alguns amigos que bebem cerveja e fumam cigarro. Nada contra, pessoal, vocês são livres. Mas é engraçado quando encontro alguns amigos a quem eu falo: Deus nunca disse que você não pode fumar ou beber. Deus apenas disse para cuidar do templo. O cigarro está destruindo o teu templo, teus pulmões. Vai matar alguns neurônios. Você ficará um pouco mais burro depois do cigarro e perderá alguns minutos de vida. Isso é comprovado cientificamente. Nunca vi um chimpanzé na selva fumando, ou um leão fumando algum animal. Já sobre o consumo de álcool, não existe uma quantidade ideal ou segura para o consumo de álcool. Por quê? Porque o álcool já é definitivamente taxado, quimicamente visto como um veneno. Não há uma quantidade segura de veneno, ao contrário do que se diz sobre a xícara de café. O que diferencia se é remédio ou veneno é a dose. Cientificamente falando, quando analisamos as moléculas químicas do álcool, percebemos que ele é veneno. Não há nenhum estudo científico, nenhuma correlação na natureza ou em qualquer parte com animais consumindo álcool. É inexistente uma quantidade ideal ou segura do uso do álcool, porque ele é um veneno, científica e quimicamente. Quando eu falo sobre saúde, é sobre vocês cuidarem do templo. A prosperidade nos relacionamentos é quando você se relaciona de forma saudável, emocionalmente, com as pessoas que te cercam. Essa prosperidade é desenvolvida dentro de casa, com nossos pais. Por exemplo, a ausência do pai pode impactar negativamente homens e mulheres, levando à insegurança, falta de autoconfiança e energia. Para formar adultos saudáveis, é essencial perdoar, tratar feridas emocionais e construir um ambiente familiar rico em valores. Seja exemplo para a geração. Demonstrar amor e encorajar o outro são práticas fundamentais para criar um ambiente familiar rico em valores. Seria hipócrita não falar de prosperidade financeira, porque vivemos em um mundo capitalista. Vivemos em um mundo onde tudo que compramos ou precisamos é pago com dinheiro. O dinheiro é energia, uma energia de troca. Adultos fazem dinheiro através de produtos e serviços. Então, quando falamos de prosperidade financeira, não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas sim de fazê-lo de maneira ética e sustentável.
Cuidado para não matar a galinha. Respeite o tempo do processo. Na ilha deserta, se tiver uma galinha que dá um ovo todos os dias, não a mate. Estamos acostumados com a rapidez de hoje, mas posso plantar um pé de maçã hoje e colher amanhã? Não. Eu consigo plantar um pé de manga hoje e colher amanhã? Não. A paciência é essencial nesse processo. O dinheiro é uma energia de troca. Você paga por serviços, pelo tempo, por habilidades. Observando as pessoas nas ruas, eu vejo multidões, como zumbis, mesmo aquelas com recursos financeiros. Elas vivem uma vida de mentira. Não fazem o que foram chamadas para fazer. Não amam suas vidas. Esse comportamento reflete uma sociedade imersa na corrida dos ratos. Uma busca frenética por recompensas imediatas, prazeres momentâneos. Devemos ter cuidado com isso, pois o que não é instantâneo, muitas vezes, é melhor. Respeitar o processo é crucial para o crescimento genuíno, gradual. A verdadeira prosperidade envolve cuidar da saúde física e mental, fazer aquilo que amamos, não cedendo às recompensas imediatas que nos levam por atalhos. Tudo aquilo que é recompensa imediata vai te levar para o caminho, geralmente fora do seu propósito. A verdadeira prosperidade envolve cuidar da saúde física e mental, fazer aquilo que amamos, não cedendo às recompensas imediatas que nos levam por atalhos. Tudo aquilo que é recompensa imediata vai te levar para o caminho, geralmente fora do seu propósito. Quando você pede sabedoria a Deus, Ele vai te dar lutas, problemas e desafios. Por que Ele vai te dar problemas, lutas e desafios para você? Porque Ele deseja que você verdadeiramente possa avançar. Eu estou entregando conteúdo gratuito nas minhas redes sociais, porque eu quero gerar transformação. Entender a prosperidade em todas as áreas da vida é essencial para avançar. A prosperidade não é apenas financeira, mas também na saúde, nos relacionamentos, nos negócios e na espiritualidade. A prosperidade profissional está relacionada aos comportamentos e à realização do que se ama, mesmo que no início da jornada isso envolva desafios financeiros. A jornada para a prosperidade envolve sondagem, adaptação aos desafios, equilíbrio nos pilares da vida e a busca constante pelo que se ama, mesmo diante das dificuldades iniciais. No início da minha jornada empreendedora, com mais de 10 anos e 29 anos de experiência, com mais de 10 negócios e 29 anos de experiência, eu enfrentei quebras financeiras 5 vezes. Na vida real, eu afirmo que nem sempre é possível fazer o que se ama desde o início, apesar de os mentores incentivarem seguir paixões. É crucial desenvolver resiliência, tolerância a desafios no início. A jornada profissional pode começar distante das paixões, mas é necessário aprender a gostar do que se faz. Minha própria experiência na indústria aeronáutica, inicialmente desgostosa, transformou-se ao ressignificar meu propósito. A lição é blindar o coração contra influências negativas, não aceitando tudo sem questionar. Eu vou destacar aqui uma chave que eu usei para me ajudar a montar meus negócios: a escrita. A primeira coisa a fazer ao montar um negócio é realizar uma sondagem. Ao criar minha cafeteria, eu peguei um caderno, papel e caneta. Desenhei uma linha no meio para listar aspectos positivos e negativos. Mesmo após 4 ou 5 anos, a minha cafeteria é um sucesso. Chamei de concorrentes outras cafeterias na cidade e conduzi uma sondagem, observando atendimento, espaço, cardápio, entre outros. Eu identifiquei oportunidades, como área kids, estacionamento e aceitação de animais, adaptando a minha cafeteria para atrair mais clientes. Você pode fazer o mesmo no seu negócio. Desafios/problemas é igual à musculatura. Por que, Ângelo? Porque todo problema que você avançar, todo problema que você vencer,
Todo problema que você conseguir superar, você ganha uma musculatura. Aquele problema não vai mais te fazer perder noites de sono. Todo problema que você avança, você aprendeu. Você criou trilhas neurais. E qual é a grande dificuldade do cérebro? Sempre que aparecem coisas novas, o cérebro tem dificuldade de permitir que você avance, que você execute, porque o cérebro, ele foi programado na época das cavernas. Ele está programado para preservar sua vida e economizar sua energia. Então, toda vez que aparece um problema novo, um desafio novo, a primeira tendência do seu cérebro é de travar e de te paralisar. Qual é o grande segredo hoje? O que você faz quando isso acontece na sua vida? Porque eu encaro novos desafios todos os dias. Porque gosto de aprender algo novo para meu desenvolvimento. Todos os dias eu estou em crescimento. O que você faz ajuda quando aparecem novos desafios. Rapidamente eu começo a pensar muito no problema. Eu começo a mentalizar. Eu pego uma folha de papel e começo a escrever aquele novo projeto, usando os recursos que eu tenho em minhas mãos. Eu escrevo o que tenho de dificuldades durante a execução, a implementação desse projeto, e assim eu consigo analisar os pontos bons e os pontos fracos. Então, toda vez que eu estou diante de um problema, um desafio, o meu cérebro automaticamente fala para não mexer com isso. Mas todo problema e desafio que você vence, automaticamente ganha mais massa muscular para ir para um próximo nível. Não existe próximo nível sem novos problemas. Não existe vida próspera e vida abundante sem movimento, sem você encarar os seus desafios e seus problemas. Quando tiver medo ou dúvida desse novo projeto, pegue um caderno, anote os pontos fracos e os pontos fortes. Formule seu plano de ação para resolver aquele problema. Quando você está escrevendo, o seu cérebro começa a se acostumar com aquela situação. Vale ressaltar que nesse pilar é importante manter o controle emocional absoluto. O crescimento é uma escala, ao longo do tempo. E muitos desistem antes de alcançar o potencial exponencial de crescimento. A dica é ouvir o coração, engolir alguns sapos no início, desenvolver resiliência e compreender que desafios fazem parte do caminho. Perseguições, humilhações e traições são inevitáveis no percurso profissional. O segredo está em acelerar e entregar amor nas adversidades. Quem permanece pleno e leve durante as dificuldades alcança uma frequência alta, irradiando uma energia positiva que atrai sucesso. Entenda, na adversidade, a entrega de amor é a chave para enfrentar os problemas e conquistar seus objetivos. Por fim, a prosperidade espiritual é a base essencial para direcionar uma vida plena. Representando algo sólido e firme, deve ter como pedra fundamental Cristo, não como uma abordagem religiosa, mas como uma base sólida. Apesar de experiências religiosas negativas, é crucial focar na essência da palavra, não nos líderes falhos. O compromisso principal é com Deus, tornando o amor pelas pessoas um estilo de vida. Essa área da minha vida começou a ser desenvolvida quando eu era apenas um vendedor ambulante, até me tornar um empreendedor bem-sucedido. A palavra é uma ferramenta poderosa que o Criador usou para construir o mundo, e eu também usei para sair da zona de conforto e construir a vida que eu tenho hoje. É preciso ter cuidado com as palavras, pois elas impactam diretamente a nossa vida cotidiana. A sociedade, frequentemente manipulada pelo sistema capitalista, busca gerar medo e estresse para controlar as pessoas. A orientação é afastar-se de influências negativas, buscar crescimento constante e mudar o círculo de amizades. A verdadeira liberdade está em reconhecer a identidade real, sendo amado e merecedor de prosperidade. Em resumo, o pilar espiritual
É crucial para uma vida plena, fornecendo uma base sólida que transcende influências negativas do sistema. É uma jornada pessoal para compreender a verdade única e viver de acordo com os princípios fundamentais, independentemente das experiências passadas e influências externas. Como está a sua saúde? Eu estou me cuidando? Como está a sua prosperidade financeira? Como está a sua prosperidade nos relacionamentos? Como está a sua prosperidade na sua área profissional? E como está a sua prosperidade espiritual? Então, vou me apegar a essas 5 prosperidades. Prosperidade vai além do financeiro, envolvendo saúde, relacionamentos, negócios e espiritualidade. Cada pilar é crucial para uma vida próspera. Resultados de uma vida plena. Eu não aceitei a condição que a vida me dá, então decidi não me acomodar, nem me acostumar. Sou muito inconformado e extremamente autocrítico, e te incentivo a ser assim também. Eu gostaria muito que você fosse inconformado. Sabe por quê? Inconformismo é o contrário de conformismo. Aceitar a forma que a sua vida está é aceitar a caixa, o formato limitado. Quando você se torna uma pessoa inconformada, busca algo mais. Busca profundidade e se recusa a aceitar as condições impostas pela vida. Não lutamos pelo que desejamos, apenas lutamos pelo que acreditamos. Você precisa ser inconformado e autocrítico, pois essa procura se lapidar a buscar a alta performance. Estar disposto a aprender, a buscar treinamento, conhecimento, e não parar até virar um diamante. Quando você convive com outras pessoas e participa de treinamentos, você muda a sua visão. Ao mudar a sua visão, você vai conseguir enxergar na perspectiva do outro aquilo que faz sentido. Então você diz: eu quero isso para mim também. Ao passar a desejar aquilo, começa a mudar o paradigma da sua vida e a forma de pensar. Conviver com novas pessoas é estar em movimento, porque uma pessoa parada não faz amizades, não lê novos livros. Ao conectar-se com novas pessoas e ler novos livros, te trará novas experiências. E é aí que você se torna alguém que está em movimento. Seu cérebro tem que desenvolver imaginação. À medida que você lê, seu cérebro é preguiçoso. Quando você se coloca diante de um desafio do novo, o seu cérebro tem que se mexer. Eu estou entregando a você uma receita para ter uma vida extraordinária. Ângelo, como eu faço para mudar minha vida? Lute por algo que você acredita, algo que ama e deseja. Estabeleça metas. Escreva sonhos e ouse realizá-los. O pensamento gera sentimento e o sentimento gera ação. Toda vez que você repete, verbaliza ou realiza um sentimento, está criando um hábito. Esse hábito se torna seu caráter. Se você tem hábitos ruins, como mentir para o seu cônjuge, desrespeitar seus pais e enganar seu sócio, eu te convido a mudar a rota. Eu estou aqui para te despertar, para que você mude, de forma brusca. Você não luta por algo que não deseja, e você não deseja algo que não tem a visão. Como mudar a sua visão? Mudamos a nossa visão toda vez que nos conectamos com novos ambientes, novas pessoas e novas culturas. Assim você consegue aprender com a experiência dos outros e dos ambientes no qual você está se conectando. Para mudar seu nível de consciência, é necessário que você ande com pessoas que sabem mais que você. Eu sempre brinco dizendo que gosto muito de ser o mais burro da mesa, aprender com as experiências alheias e absorver conhecimento dos caminhos que outros percorreram. É fantástico. Você precisa andar com pessoas que sabem mais que você. Eu quero te dar uma chave. Usar seu marca-texto aqui e deixar destacado o que eu vou dizer agora. Se andar com quem sabe mais, você encurtará sua curva de aprendizado. Ganhará tempo de vida. Crescerá assustadoramente. Você chegará a crescer 10 anos em um ano. Podemos chamar isso de networking. Eu quero despertar outro algo em você. Todos nós temos amizades de pessoas que sabem mais, igual e menos que nós. A chave que eu estou te passando é essa.
Impossível somente andar com pessoas que sabem mais. Também andamos com pessoas que sabem igual e menos que nós. A vida é assim, mas é aí que cabe o meu ensinamento. Preste atenção. De quem sabe mais, você absorve 10 anos em um. Com quem sabe o mesmo tanto, você fará troca de ideias, troca de experiências, troca de conselhos. É uma troca de energia maravilhosa. E quem sabe menos, você treina, exerce liderança, ensina e transborda. Treine até sua comunicação ser assertiva. Observe se está sendo compreendido. Você vai impactar pessoas que têm um nível de conhecimento menor que você. E essas pessoas terão um sentimento de gratidão. Fazendo assim, você cria o sentimento de reciprocidade. Quando você eleva o nível delas, essas pessoas vão querer andar com você sempre, pois elas terão um sentimento de gratidão muito grande. O conhecimento liberta. Toda vez que você compartilha o conhecimento, ele vai exponencializar, vai se multiplicar, soltar o que arde em seu coração, é espalhar plenitude e felicidade, é ajudar o próximo, de fato dar a vida por ele. Afinal, como você se enxerga? Eu vou deixar aqui um espaço para você listar qualidades suas. Seja sincero ao fazer esse registro. Escreva num papel, ou se tiver o livro, escreva no espaço reservado: minhas 10 principais qualidades. Muitas pessoas têm vergonha de si mesmas, possuem dificuldade de aceitação própria e bloqueios de autoimagem e falta de amor próprio. Uma pessoa com bloqueio de autoimagem não se enxerga como verdadeiramente é. Você sabe quantas pessoas nós somos no planeta Terra? Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e todas nós possuímos uma única digital e uma única íris em nossos olhos. Isso mostra o quão infinita a grandiosidade do Criador. Mesmo com tantas pessoas, cada um de nós é único. E como você pode ver, cada digital é única. Nada se repete. Até mesmo os gêmeos idênticos são diferentes, únicos em suas digitais e em todo o restante que nos compõem como seres humanos. Então você precisa se posicionar como uma rainha e como um rei, pois está escrito que somos a imagem e semelhança do Criador. Então tome posse das promessas que existem sobre sua vida. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Por muitos anos eu não me sentia merecedor de tudo o que eu vivo hoje. Mas quando eu acessei a verdadeira essência da minha identidade, nada mais me parou. Eu passei a enxergar os problemas como desafios. Que você nessa leitura entenda que precisa trocar a palavra problema por desafios. Podemos comparar a nossa vida com um videogame. São os desafios que vão nos trazer habilidades e nos lapidar para vencer cada fase. Você precisa entender algo. Talvez você esteja se questionando se os meus desafios são gigantes. Preciso falar algo. E se você deixar entrar em seu coração, isso vai mudar a sua maneira de ver. Jesus, certa vez, disse: nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, aceite o processo. Não reclame nem tampouco questione o processo. Pois, como eu já citei, as promessas não voltam vazias. Eu quero finalizar esse capítulo dizendo a você para não se comparar com pessoas que por muitas vezes hoje têm mais resultado que você. Eu quero te convidar a lembrar quantos milagres, quantas coisas você já viveu. Eu quero que você acesse as suas memórias e lembre-se de onde o Senhor te tirou. Todos nós vivemos algo poderoso em algum momento de nossas vidas. Muitas vezes nos esquecemos desses momentos poderosos. Lembre da sua infância. Reative a sua memória. Lembre-se de quando o Senhor cuidou de você. Lembre-se de quando Ele mudou algo na sua vida, da cura de alguma enfermidade. Eu finalizo lhe pedindo para que você lembre das vezes que o Senhor te carregou no colo, pois suas pernas já não podiam caminhar. Tenha fé, mas ative suas memórias. E seja grato a Deus.
e as pessoas que te ajudaram nesse percurso. Vamos para a prática? Bom, você tem tido desafios? Marque entre as 3 opções: poucos, muitos ou em excesso. Cite 3 ideias que você vai colocar em ação. Número 1, 2, 3. Acesse suas memórias e recorde-se de onde você começou, das bênçãos que já recebeu. Capítulo 6. Comunicação tribal. Negócios. Capítulo 6. Comunicação tribal. Os perigos da selva. No meio de uma selva enorme, onde tudo é verde e cheio de segredos, a tribo Vida Plena vive uma história entre perigos e jeitos de se proteger. É preciso contar com a comunicação como um superpoder nesse lugar selvagem. Ao andar pela floresta, cada barulho estranho, como o rugido de um bicho ou o barulho das folhas, é um aviso. A tribo se entende pelos sons e pela palavra que usa, e isso é como ter uma proteção invisível. Quando se escuta um som diferente, é como se todos fossem chamados a ficar em alerta, a cuidar um dos outros. A linguagem, as palavras que se trocam, são como uma armadura contra o perigo. Contar histórias uns para os outros e avisar quando algo não está certo. Isso os ajuda a enfrentar os desafios escondidos na selva. Cada palavra é como uma luz que ilumina o escuro, mostrando o caminho seguro. Na selva, com seus mistérios e coisas assustadoras, a comunicação é uma das formas de se proteger. As histórias que se contam, os avisos que se partilham, são como uma dança de conexões que os mantém unidos. Mesmo no escuro, se encontra confiança uns nos outros. Então, ao seguir sua jornada, sob árvores altas, usa-se as palavras como um mapa, para os guiar pelos perigos e fazer uso da comunicação, como um laço invisível que os mantém unidos. É assim que se enfrenta o desconhecido, escondido sob as folhas da selva. Da mesma forma que a comunicação é imprescindível para se salvar dos perigos da selva, ela também é fundamental nas vendas. Eu aprendi isso na prática. Em toda a minha infância, eu costumava passar férias na casa da minha avó Zuleika, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Lá também morava o meu tio Silvio, que era vendedor de rua. Ele me convidou para ir à rua com ele para vender quadros de salmos e de times de futebol dos campeonatos paulista e brasileiro. Assim eu teria meu dinheirinho para comprar umas guloseimas e coisas que eu desejava, já que minha mãe não tinha condições. Como a maioria das famílias de mães solteiras, muitos desejos das crianças não são atendidos por falta de dinheiro. Então eu decidi encarar o desafio. E aos poucos fui perdendo a timidez e ganhando experiência nas vendas. Meu tio saía para vender os quadros a fim de ajudar a sua família financeiramente, e eu passei a ir com ele. Antigamente não tinha essa facilidade de imprimir a foto do seu time campeão, como tem hoje. Toda vez que o time estava na final, saíamos para vender os quadros dos times. E a estratégia funcionava. No início foi difícil para mim, pois eu tinha vergonha, medo e uma enorme timidez. Para me ajudar a desenvolver a habilidade da comunicação, meu tio me preparou em vários aspectos, principalmente sobre o tipo de comunicação que eu deveria usar para conseguir vender. Tudo começa com cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe por incomodar. Eu lembro de algumas vezes abordar algumas pessoas de mais idade e eu simplesmente chegar e falar: "Você quer comprar um quadro?" Meu tio, vendedor raiz e muito atencioso, arregalou os olhos e rapidamente entrou no processo da venda, abordando de forma mais educada e sempre com um sorriso no rosto. Assim que a senhora comprou o quadro, eu fiquei pensativo. Comigo ela assustou, mas com meu tio ela comprou. Assim que ela foi embora, muito contente com seu quadro de salmos, meu tio passou detalhes de como ele fez para concluir aquela venda. Eu abordei ela de forma seca, sem educação, e com o único interesse de vender. Enquanto eu abordei para ela comprar o quadro, meu tio a abordou com gentileza, promovendo o relacionamento. Ele disse para mim: "Temos que ser gentis sempre.
principalmente com pessoas de mais idade, pois essas pessoas geralmente se sentem frágeis. Se a abordagem for muito bruta, essas pessoas se sentem ameaçadas e não compram. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Outro fato engraçado foi que eu fui aplicar a mesma técnica da senhorinha no quadro de salmos, risos, em um ambiente de bar. Vale lembrar que toda essa história se passa na região de Santos, São Vicente, Praia Grande, em São Paulo. Quando eu abordo aqueles jovens com um "boa tarde, com licença, por favor", eles me olhavam com surpresa, como se eu fosse um extraterrestre. Ou seja, falar com gentileza para jovens alcoolizados não foi uma boa opção. Da mesma forma, meu tio me explicou, para adequar a linguagem para aquele ambiente, e aquelas pessoas com "e aí, meu chapa, meu brother", um diálogo mais relacionado aos que conhecem como expressões da quebrada. Para minha surpresa, meu tio realizou mais de 5 vendas dentro desse boteco, comprovando assim a linguagem das tribos. Cada tribo tem sua linguagem, gestos, e se você tiver a responsabilidade de respeitar as culturas de cada tribo, silenciar sua opinião e se sensibilizar com cada ambiente, certamente você terá o sucesso desejado. Vale lembrar que você não pode ser uma pessoa especialista. Precisa ser uma generalista de tribos. Você precisa estar adaptado a qualquer tipo de linguagem. E isso fará com que você navegue em qualquer ambiente, seja com pessoas simples, comunidade, ambientes políticos, ou até mesmo se comunicar com um presidente de outra nação. Esteja preparado, busque conhecimentos e se adapte, pois essas são características de pessoas com muito sucesso, prosperidade e abundância. Passei a ser uma pessoa mais simpática, educada, e a desenvolver a habilidade para falar com cada tipo de pessoa que eu me conectava. Além disso, ele me ensinou diversas técnicas de vendas e abordagem, todas de sua própria vivência. Hoje, após anos de estudo e pesquisas, identifiquei que a técnica que utilizávamos era de rapport, uma palavra de origem francesa, rapporter, que significa trazer de volta ou criar uma relação. Essa técnica cria uma ponte de conexão entre você e o cliente, o que facilita a venda. Eu vou compartilhar algumas dicas de rapport que realmente funcionam, que eu já testei, para acelerar seus resultados. Encontrar algo em comum é crucial. Faça perguntas. Ouça atentamente a fim de identificar um ponto em comum entre vocês. Perceba o que mais combina com aquela pessoa. E então, a partir desse ponto em comum, estará encontrando uma conexão com a pessoa com quem está se comunicando. Realize a venda. Simples assim. Você pode estar se perguntando: quais pontos em comum eu posso usar para criar uma relação com a pessoa que eu estou conversando? Eu vou te dar alguns exemplos, como tipo de comida, profissão, qualidade de vida, habilidades, ou até mesmo limitações entre vocês. Aos poucos irá perceber que sentirá mais familiaridade ao conversar com essa pessoa. Isso ajudará a passar uma impressão de alguém simpático, que se importa em ouvir o outro, assim tornando mais fácil que ela compre seu produto ou serviço e se torne seu cliente. Aprender isso foi muito importante porque fui desenvolvendo minha comunicação da melhor forma, para conseguir o objetivo que eu esperava, que era vender. O segredo está em você, fazer a pessoa entender qual é a mensagem que precisa ser transmitida, com clareza. Ser interessante e não interesseiro. Se o receptor não entendeu a mensagem, a culpa é do emissor, que não falou com clareza. Então, seja claro. Uma lição que eu aprendi com as vendas na rua é que tem pessoas que vão te ajudar, mesmo sem ouvir a mensagem. Outras não. Nas ruas, enquanto eu trabalhava, muitas vezes eu fui humilhado, criticado, até mesmo zombado. As pessoas não reconhecem como trabalho o que eu estava fazendo. Quando tocava o vidro da janela do carro, as pessoas não compram. Simplesmente me ignoravam. As pessoas faziam promessas, ou dizem que estão cheias. Até mesmo ouviram as costas.
Naquele cenário, eu via de tudo. Mas a grande lição desse período que eu levei para a vida toda foi saber que o que diziam para mim, ou para qualquer vendedor, foi que tudo aquilo que eles diziam era sobre eles mesmos. Não era sobre mim. Eu estava ali, disponível, trabalhando, entregando o meu melhor. Muitas vezes, eles estavam doando o que tinham, seja um sorriso, um cumprimento, ou até mesmo uma semente para quem está vendendo algum produto. Se você absorver tudo o que as pessoas dizem e começar a pensar que elas estão certas, você simplesmente baixará sua energia e frequência. E isso poderá fazer você se deprimir ou desistir, deixando de lado o seu foco e objetivo. Você terá que lidar com o não. Terá que aprender a receber um não sem sofrimento. Por exemplo, se você abordar um cliente para vender o seu produto ou serviço e ele te xinga, te humilha ou te ignora, não significa que você está errado, pois, na verdade, você está batalhando para garantir uma renda financeira, a fim de levar alimento para dentro de casa e ajudar sua família a ter uma vida melhor. Se a pessoa que você abordou se sentiu incomodada, ela tem problemas a serem resolvidos. Você deve ficar em paz, com um sorriso no rosto, para continuar fazendo o que você precisa fazer, continuar abordando outros clientes e vender. A venda acontece quando colocamos em prática. Então vamos colocar em ação o que você aprendeu nesse capítulo. Primeiro, relembre uma experiência ruim que você teve com as vendas. Lembre disso e escreva. Imagine o sentimento que teve durante esse fato e dê um nome a esse sentimento: raiva, ira, etc. Ressignifique esse fato, entendendo que as pessoas estavam falando somente sobre elas mesmas e não sobre você. Depois, ao fazer esse exercício, me relate no direct do Instagram o que mudou em sua vida após esse processo. Lembre-se, ao vender você está solucionando um problema da pessoa ou realizando um desejo. Então se enxergue como um solucionador de problemas. Sabedoria e amor nos levam a doar mais. Sabedoria e amor nos levam a doar, mas as feridas emocionais fazem fluir coisas terríveis dentro de nós. Esse ato é inconsciente. Capítulo 7. Presença. Leve como a brisa. Capítulo 7. Presença. Leve como a brisa. Espiritualidade. A pena delicada e leve torna-se um símbolo a ser associado ao Espírito Santo. Assim como a pena flutua no ar, o Espírito Santo paira sobre nós, invisível e gracioso. Na tradição cristã, a representação da pomba branca muitas vezes é acompanhada por uma pena, simbolizando a leveza e a suavidade do toque divino. Da mesma forma que uma pena é guiada pela brisa, o Espírito Santo nos guia, orientando-nos em direção à verdade e à compreensão. A pena é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sutis e delicadas, o Espírito Santo está presente, inspirando, consolando e renovando nossos corações com sua graça divina. O Espírito Santo é como uma bússola interior, que nos guia com sabedoria e discernimento, revelando o caminho que nós devemos seguir em meio a todas as encruzilhadas da vida. Sua presença é como uma luz suave, que ilumina nossa jornada, proporcionando clareza e direção. Quando abrimos nossos corações para a orientação do Espírito Santo, somos agraciados, com a certeza de que não caminhamos sozinhos. É Ele quem nos ajuda a compreender a vontade divina, a tomar decisões conscientes e avançar com confiança, mesmo quando as trilhas parecem obscuras. Ao seguir as orientações do Espírito Santo, descobrimos não apenas o destino, mas também a verdadeira essência do propósito que dá significado à jornada terrena. Para onde você tem ido? Quem não sabe de onde vem, não chegará a lugar nenhum.
É muito comum encontrarmos pessoas que têm vergonha de onde vieram, têm vergonha dos seus primeiros trabalhos e ofícios. Eu vejo também muitas pessoas se escondendo atrás de suas glórias do passado. Quando eu olho para trás e vejo a minha caminhada, de onde vim, o que passei, eu sinto-me privilegiado por ter pessoas que me ajudaram a chegar onde cheguei. A minha adolescência foi um período muito difícil, muito mesmo. Eu tive depressão, início de síndrome do pânico e preferência pelo isolamento social. Eu encontrei na igreja uma ambulância que me trouxe cura, como eu já te contei aqui, onde eu me senti acolhido de verdade. Essa foi parte da minha origem. E não me envergonho disso. Pelo contrário, eu sou apaixonado pela igreja e pelo que ela proporciona. Foi para mim um pilar importantíssimo. Não estou falando de religião ou exaltando uma crença. Respeito se você é Seiko no Ie, espírita ou da Umbanda. Eu estou aqui para falar da semente de Cristo, que é a base de 1000 religiões. Nos momentos mais difíceis da minha vida, durante a adolescência, a igreja foi para mim um ambiente saudável, onde eu me senti amado, aceito e impulsionado a ser melhor. Muitos livros de psicologia abordam a ambiência como um modo curativo de superar a depressão. E foi o que aconteceu comigo. Eu quero honrar a igreja e dizer que ela, além de tantas coisas também, é terapêutica. Eu era um domingueiro. Mesmo assim, todos os domingos eu recebi um abraço carinhoso. Meus amigos daquele tempo, 25 anos atrás, me chamavam carinhosamente de Chocolate. Eu chegava na igreja cabisbaixo, preocupado. Não era fácil ir. Mas quando eu recebi um abraço ou um aperto de mão, me diziam: "A paz do Senhor, Chocolate." Era muito legal. Eu não sei te explicar, mas sentia um acolhimento fantástico. Foi na instituição igreja, o primeiro lugar, onde aprendi sobre ambiência, energia e frequência. As amizades que eu fiz lá foram como mãos estendidas para me erguer, me impulsionar para a vida e viver de forma mais leve. Não esqueça nunca das pessoas que te ajudaram quando você não tinha nada, ou quando ainda era alguém cheio de bloqueios e crenças limitantes. Tenha orgulho se acaso você começou como eu comecei, se de repente vendeu caramelo, paçoquinha ou balas na rua, se teve uma adolescência difícil, teve depressão ou medos para vencer. Tenha orgulho do caminho que você percorreu. Recentemente eu aprendi com um grande amigo, o Coronel Di Rocha, que me contou que seu avô disse que devemos sempre olhar um pouco para trás e não olhar só para frente. Olhar um pouco para trás ajusta nosso foco para visualizar e produzir o que virá para frente. A nossa ambição muitas vezes fala que devemos só olhar para frente, mas isso pode fazer com que se crie uma cultura de ingratidão. Eu não estou dizendo que não devemos sonhar, mas que reconheça o caminho que percorreu e observe onde chegou. Olhe para trás, quando você não tinha nenhuma bicicleta. Ainda que hoje tenha um carro simples, mas tem um carro e não anda mais de ônibus. Perceba o quanto você avançou e considere as pessoas que te ajudaram a chegar onde está. Chegará o dia que terá resultados grandiosos e assustadores, pois essa é a vontade de Deus para você. Que o caminho que está percorrendo seja de honra, honestidade e principalmente ajudando pessoas. Eu sou um exemplo de superação e em fazer uma caminhada como essa. Eu alcancei a minha aposentadoria antes dos 40 anos. Esse capítulo é para honrar a igreja, o templo. Eu quero honrar também todas as pessoas que me deram conselhos e me ajudaram. Uma árvore sem raiz profunda pode cair ao receber qualquer rajada de vento. Talvez esteja falando muito e agindo pouco. Acredite, você é a imagem e semelhança do Criador. Comece a entrar em ação. Ler meu testemunho e minha história de vida
De nada vai adiantar se você não sair do sofá, do Instagram ou da Netflix. Se não for para se mexer e começar a agir. Se não for para se mexer e começar a agir, por favor, pode parar sua leitura aqui mesmo. Mas eu acredito que você tem tudo para mudar a sua vida. Você precisa fazer um plano, mudar o comportamento, mudar as amizades. E não seja prepotente nem arrogante. E assim pode-se concluir essa reflexão com uma citação significativa. Como a coça suspira pelas águas, assim a nossa alma clama pelo Senhor. Ao explorar a palavra, percebe-se que isso reflete a busca da alma por uma conexão divina, uma ânsia de retorno ao Senhor, considerando que viemos da eternidade e para lá retornaremos. A pergunta que surge é crucial. Qual é o seu papel nisso tudo? Até que ponto as pessoas podem verdadeiramente contar com você? Se a grandiosidade está naquele que serve, você tem desempenhado esse papel? Ou seu coração está constantemente focado em assuntos materiais? Uma observação frequente é a tendência das pessoas em externalizar a culpa, evitando assumir responsabilidades, em vez de efetivamente se envolverem nas tarefas que demandam esforço e ação. As pessoas frequentemente carregam crenças relacionadas a experiências negativas do passado, como bloqueios impostos pelos pais, abuso ou situações de espancamento. Essas experiências se transformam em pesos emocionais, transformando-se em verdadeiras âncoras nas pernas. Trata-se, portanto, desses bloqueios emocionais necessários para lidar e tratar para seguir em frente. Você já sentiu a presença divina? Uma experiência sobrenatural é algo tão forte que transcende palavras e sentimentos. Existem aqueles que buscam atalhos ou tentam encontrar Deus através de intermediários. Vamos refletir sobre um filho que não pede à mãe, mas simplesmente abre a geladeira e pega o que precisa, porque você é um filho amado. Da mesma forma é a relação íntima e direta com o Criador. Quantas pessoas têm até muito dinheiro, mas não têm um "eu te amo", não têm uma vida leve, não têm uma boa noite de sono, tem uma cama top, mas não consegue dormir, tem um casamento, mas não tem tempo de qualidade, não consegue desfrutar com os filhos. Se compare com Jesus. Eu te desafio hoje mesmo a agradecer às pessoas que te ajudaram, a agradecer aos seus familiares. Esse ato será uma virada de chave para a sua vida. Pode ter certeza disso. Eu gosto de incentivar ações de gratidão como presentei mais. Peça perdão sempre que se sentir magoado. Pare de trazer sentimentos que não agregam nada de bom para a sua vida. Sentimentos de mágoa e amargura só fazem você paralisar, sugam sua energia e não te deixam avançar para o próximo nível. Ame ler livros, valorize sua família, pois é o maior tesouro do Senhor. Cidades são constituídas por famílias. Governos são feitos de famílias. Seja protagonista da sua vida, para alcançar a liberdade financeira, para comer no restaurante que quiser, escolher o melhor para os seus filhos, etc. Você nasceu para a liberdade. Ser livre é decidir o destino sobre a sua história. Não é ser um pássaro numa gaiola de ouro, que são empresários que ganham milhões, mas que não têm horas de sono suficiente, lazer ou muito menos tempo com a família. Você não precisa ser escravo de um governo capitalista. Você é maior que o dinheiro. Vamos para a prática. Há um espaço reservado no livro, onde você vai listar 10 ações de gratidão que você vai tomar agora, ou anotar no seu caderno. Por exemplo, dizer eu te amo, agradecer as pessoas que estiveram sempre ao meu lado, ser grato por ter saúde,
entre outras. Escreva 10 ações de gratidão que você vai tomar a partir de hoje. Seja protagonista da sua vida e alcance a liberdade financeira. Ser livre é decidir o destino sobre a sua história. Capítulo 8. Palavra e sopro de vida. Capítulo 8. Palavra e sopro de vida. Poder da criação. Na sinfonia da vida, a criação é a maestrina, regendo a harmonia entre as folhas que dançam ao vento, os rios que sussurram segredos e as montanhas que guardam histórias milenares. No coração da natureza, descobrimos o poder infinito de tudo que há. Uma tapeçaria de maravilhas que nos convida a apreciar, respeitar e celebrar cada fio desse tecido extraordinário. É por isso que, ao falar de criação, estamos remetendo à origem de tudo e todas as coisas que remetem ao poder sobrenatural que há no surgimento de todas as coisas. Na tribo Vida Plena, um princípio da criação é o respeito às culturas e aquilo que vem de geração em geração. A história que há na natureza, que hoje você e eu podemos ver. Talvez não compreendamos o quanto esta sobreviveu a tamanha transformação. Lembra aqui comigo das pedras e das rochas. Elas não são as mesmas de quando foram criadas. Assim somos eu e você. Não somos mais os mesmos, mas há algo muito importante que sempre permanece: a nossa essência. Nesse ponto já vamos entrando em um novo nível, em um novo propósito, uma nova jornada e em uma nova caminhada. Eu acredito que você tenha se inspirado em algumas das minhas experiências de vida ou se identificado com a minha história. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para a questão da guerra, a questão dos confrontos, das lutas. Afinal, eu sou uma pessoa que ama lutas e problemas. Eu estou aqui para te falar do fundo do meu coração que, se você quiser ter resultados acima da média, resultados diferentes das outras pessoas, você precisará rever os seus comportamentos, pois para alcançá-los, precisará ter atitudes diferentes. Não tem como querer novos resultados permanecendo nos mesmos lugares e mesmos ambientes, com as mesmas amizades, com os mesmos vínculos trabalhistas. Em todas as histórias de sucesso que eu conheci, nos mais de 350 livros que eu li, eu percebi um ponto em comum. Trata-se de pessoas que têm predisposição a pagar o preço. Elas realmente escolheram lutar as suas guerras. E eu digo guerra, pois você só vai conhecer a paz se você enfrentar a guerra. Não faz sentido você aceitar tudo que as pessoas te impõem. Não faz sentido você dizer sim para todas as pessoas. Não faz sentido você não ter coragem de falar alguns nãos. Não faz sentido você se comportar como um gatinho, uma gatinha. Você irá se assustar com esse dado. Dados meus, é lógico. 99% das pessoas do mundo se comportam como este felino. São fracos, escravos e governados por uma minoria. Você pensa assim também? Como você já percebeu, eu vivo a minha vida embasada em princípios bíblicos e milenares, onde não devemos nos moldar aos padrões desse mundo. Toda vez que você se comporta nos padrões desse mundo, você está se comportando como um gatinho. Massa de manobra. Eu vou citar um exemplo. Imagine bois em direção ao matadouro. Essa é a vontade do sistema sobre a sua vida. Creio que cair do penhasco não é a sua opção. Eu creio que cair do penhasco não é a sua opção, e nem deixar que te empurrem. A grande mídia, as indústrias de consumo e os gigantes da comunicação mundial possuem acordo entre si para proclamarem medo em toda a população. E você pode me perguntar, mas Ângelo, por que eles fazem isso? Produzem medo através dos programas de televisão, comerciais, produtos, serviços, etc. Porque pessoas com medo e pânico consomem mais alimento, açúcar,
produtos industrializados, bens de consumo, e são mais fáceis de serem manipuladas. Assim, essas pessoas dão muito lucro a todo o sistema e se tornam fantoches manipulados a todo custo. Por isso eu quero confrontar você, para que você haja como um leão, uma leoa. Porque a partir do momento em que você entender que vai passar por problemas, lutas, tempestades, marés, ondas gigantes, guerras, e tudo faz parte do percurso, você vai conseguir ter a paz para enfrentar essas lutas e vencer esse processo. Agir como um leão significa governar sobre todas as coisas, não se moldar aos padrões desse mundo. É ser livre. Você consegue encontrar paz quando decide enfrentar seus medos e desafios, quando você conseguir enfrentar aquilo que tem fugido ao longo da vida, quando você vencer as lutas que tem procrastinado e postergado, vai conseguir viver realmente seus sonhos, ao aprender a encarar seus problemas, quando não mais os varrer para debaixo do tapete, não terá suas vitórias, pois só vence quem realmente enfrenta suas lutas. Eu trago à memória nesse momento os soldados e os espartanos da época medieval. Esses grandes guerreiros eram respeitados e temidos pelas suas cicatrizes. Suas cicatrizes são marcas históricas da sua vivência, experiências e aprendizados. Em sua vida você também vai colecionar cicatrizes e se orgulhará do seu passado. Cada cicatriz fechada em sua vida é um ministério aberto. Quando você entende que suas lutas representam parte do seu ministério, você está dando um passo em direção ao seu propósito. É fato que muitos crescem em um ambiente não tão favorável. Muitas vezes não recebem apoio dos pais, parentes e amigos. O que recebem dos pais é humilhação, espancamento e críticas. Talvez essa tenha sido sua história ou conheça alguém que já passou por isso. Talvez você tenha que enfrentar traumas terríveis da infância, como ter sido molestado, sofrido abuso sexual, e muitas feridas foram deixadas em seu coração. Chegou o momento de você ser confrontado com sua própria realidade. Você vai escolher ser vítima de tudo isso que te aconteceu, ter dó de si mesmo, ou vencer. Você escolhe ser coitadinho ou enfrentar seus desafios. Escolhe ser vítima ou chegar no pico da montanha, para poder vislumbrar a paisagem maravilhosa, o pôr do sol emocionante, a beleza da natureza que há. Lá do alto do cume da montanha, você pode ver e caminhar com consciência, enfrentando os problemas e vencendo suas guerras. Quando eu digo no alto da montanha, é porque muitas vezes você terá que passar por momentos difíceis na escalada. Passará por buracos, pedras gigantes. Terá que desviar de algumas pedras. Passará por abismos, despenhadeiros, matas fechadas e animais selvagens. E vivenciará momentos que farão parecer impossível subir. Com certeza irá se machucar no percurso. Você até pode fazer de tudo para evitar. Por muitas vezes, você estará passando por estradas, desafios, dores e obstáculos que não gostaria de passar. E quem quer passar? Mas eu posso afirmar que esses lugares são necessários para formar em você quem realmente foi criado para ser. Durante a caminhada, por muitos momentos, você estará sozinho, tomará decisões sozinho, surgirão dúvidas e questionamentos, e se perguntará se realmente você está no caminho certo. Em alguns momentos você vai ter vontade de desistir. Eu afirmo para você, com o meu exemplo de vida, como protagonista da minha história, é possível vencer. Se eu conseguir, você também consegue. Se colocar em prática tudo o que foi descrito nesse livro, se absorver cada conhecimento, cada palavra, história e exemplo, e enraizar no seu coração, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou capaz de devolver o dinheiro investido na compra deste livro. Se você aplicar tudo o que foi passado aqui, se você se inspirar em cada detalhe desse livro, que foi escrito com muito amor, com certeza sua vida será transformada.
Eu estou aqui para te falar que você nasceu para vencer, que você é imparável. Basta você tomar essa decisão. E essa decisão exige cortar comportamentos prejudiciais. Cortar amizade com pessoas que não te agregam em nada. Cortar comportamentos que te roubam energia. Eliminar hábitos destrutivos como o uso de drogas, álcool e pornografia. Cortar bagunça e desorganização. E qualquer coisa que não contribua para o seu crescimento pessoal e espiritual. Tudo aquilo que não edifica a sua vida. Não faz sentido buscar picos emocionais através do uso de drogas ou álcool, pois essa mesma emoção e grande pico podem te desequilibrar e te jogar para um grande vale. Essas substâncias podem desencadear sintomas debilitantes, como depressão, tristeza, angústia e até síndrome do pânico, causando um descontrole emocional ainda maior. Eu convido a enfrentar essa guerra, despertar o leão, leoa, que existe dentro de você. É uma convocação para mergulhar fundo dentro de si mesmo, refletir suas ações e comportamentos, enfrentar seus fantasmas, seus medos, se libertar das suas capas. Libere o perdão para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, seus amigos e qualquer pessoa que tenha te ferido. Pois com o coração cheio de imundícias, não descobrirá a sua identidade, não viverá o seu propósito. Dentro da guerra, você, o seu próprio eu, é o seu maior inimigo e também o seu melhor amigo. Eu estou aqui para despertar em você o verdadeiro soldado, general, leão ou leoa do reino, para ativar sua identidade e acessar o reino. Seu coração deve estar puro. Assim como o invisível manda no visível, se colocarmos o dedo na tomada, corremos o risco de receber um super choque. É o mesmo com a presença do Espírito Santo. Não podemos ver, mas é poderoso. Eu tenho certeza de que a presença do Espírito Santo está bradando aí agora. Eu posso te garantir, você só precisa crer. A partir do momento em que você crê, verá coisas maravilhosas e inexplicáveis acontecendo, assim como eu vi e vejo na minha vida. Nosso Deus é poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Está em Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder, que atua em nós. Hoje Deus bate na sua porta, na porta do seu coração, e deseja entrar. Se você abrir, ele vai entrar e fará morada. Eu tenho certeza absoluta que sua vida nunca mais será a mesma. Responda para mim. Você permite ele entrar? Sim ou não? Quando você passa a caminhar com Deus, você vai perceber que se torna uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Não mais vai focar nos obstáculos, mas sim em objetivos. Não se importará com o tamanho da montanha e dos obstáculos, nem mesmo com temida pareça a guerra. Você os enfrentará suavemente, superando cada dificuldade, vencendo e sem perder o foco em direção ao seu propósito. Você será como uma cachoeira, aparentemente caindo sem controle, mas na verdade a sua queda acelera a sua jornada em direção ao alvo, ou seja, tudo depende do referencial, a forma como você vê os seus desafios. Esse convite é para abrir seu coração e receber Jesus. Ele é educado, ele não rouba o coração, ele é cortês. Não força a entrada, mas espera que você o convide. Se permitir, ele entrará e o capacitará a governar, pois somos todos reis e rainhas. Responda para mim. Responda para mim. Você é imagem e semelhança do Criador? Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa que fomos destinados à vitória. Ele venceu o mundo e entregou sua vida para que todos nós pudéssemos tê-la. Então,
Bora para o próximo nível. Eu sou grato por você ter lido essa obra. Eu desejo que não seja apenas um leitor passivo, mas sim alguém ativo e disposto a compartilhar tudo aquilo que tem em seu coração. Que você tenha coragem de falar do amor de Deus e não sinta vergonha de expressar esse amor transformador, curativo, libertador, salvador e calmante. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele já vislumbrou onde deseja que você chegue. Confie e avance. Eu passei 10 meses enrolando, sem produzir, sem avançar nessa vida, devido a problemas de diversas origens. E até hoje, eu enfrento alguns deles. Contudo, não vamos permitir que a energia seja derrubada. O objetivo é sempre acertar e aprender com os erros. A vida não é perfeita como imaginamos. E a única certeza que eu posso garantir, com base em minhas experiências, em mais de 20 empresas, é que as coisas não vão sair exatamente como planejado, em 100% das vezes. Portanto, quando você e eu afirmamos que algo dará errado, não será pessimismo, mas sim preparação para o mundo real. Esse é o meu nível de autocrítica saudável. Esse é o meu nível de autocriticidade saudável. Eu sempre fui determinado. Sempre acreditei no lema: contra fatos não há argumentos. No entanto, muitas pessoas preferem viver baseadas em narrativas. Narrativas são mentiras contadas várias vezes, que ao serem repetidas, se tornam verdades. Abra-se para a transformação, para a vitória que está ao seu alcance. Caminhe com Deus. Confie em seu propósito. Conclusão. Ao adentrar na fascinante história da tribo Vida Plena, mergulhamos em um universo onde a natureza exala vida e cada membro dança em harmonia com o pulsar da selva. Esta narrativa, entrelaçada com minhas experiências reais, revela as chaves para uma vida plena, transcendendo as barreiras entre a selva das árvores, riachos e a selva urbana. A tribo Vida Plena ensina que a sobrevivência não é uma jornada solitária, mas uma dança coletiva, refletindo a importância da harmonia nos negócios, na vida familiar e espiritual. A colaboração entre membros, cada um contribuindo com suas habilidades, destaca que a verdadeira plenitude é alcançada quando os pilares fundamentais estão equilibrados. Nas páginas desse livro, eu compartilhei uma jornada de quase 4 décadas para desvendar a equação da vida plena. Para desvendar a equação da vida plena. Vida plena é igual reino, pois reino é igual a felicidade. Contrariando ensinamentos capitalistas, eu descobri que a verdadeira felicidade não está ligada ao que conquistamos materialmente, mas ao alimento da nossa vida com o reino de Deus. Os 4 pilares essenciais dessa jornada foram eu, família, negócios e espiritualidade. Esses constituem a base para uma vida plena. A importância de amar a si mesmo, cultivar relacionamentos familiares, prosperar nos negócios e priorizar o pilar espiritual são elementos-chave para o equilíbrio e a realização plena. Ao desmistificar a ideia de que ser espiritual é incompatível com a busca por riquezas materiais, eu destaquei a liberdade, a abundância e a prosperidade prometida pelas verdadeiras. Eu destaquei a liberdade, a abundância e prosperidade prometidas pela verdadeira compreensão da palavra. O pilar espiritual emerge como a rocha inabalável, que sustenta toda a estrutura da vida. Ao encerrar, eu convido você a explorar os pilares de forma prática em sua vida, a buscar equilíbrio entre eles e a permitir que essa equação simples, mas poderosa, transforme a sua vida. Afinal, a vida plena está ao alcance de todos. Basta desvendar seus segredos e permitir que eles guiem sua jornada.
Em direção à felicidade autêntica. Em direção à felicidade autêntica. Fim.